Olá, tudo bem com vocês? Vamos aí para a dica da Lu de número 7, do dia 19 de dezembro de 2022. Vamos iniciar o estudo da gramática, tá? Hoje nós vamos falar sobre a origem da língua portuguesa. Né? Nós vamos estudar o português, então é necessário saber um pouquinho sobre a sua origem. É um resumo do resumo, assim, é algo bem básico que eu vou falar só para vocês terem a noção. Quem tiver interesse pode pesquisar mais, vocês vão encontrar muitos textos na internet sobre a origem da língua portuguesa, tá? De acordo com a gramática de Celso Cunha e Sintra, a língua portuguesa originou-se do latim. Então, qual foi a sua origem? Do latim, que faz parte da grande família das línguas indo-europeias, falada atualmente em vários continentes. Conforme os romanos eles conquistavam os territórios e consolidavam seu grande império, levavam para as regiões dominadas os seus hábitos de vida e padrões de cultura. Havia uma troca entre os romanos e os habitantes locais. Os romanos, gente, eles eram grandes navegadores, eles gostavam de conquistar territórios, tá? Então, conforme eles iam conquistando, eles iam também levando um pouco dos seus hábitos, cultura, o idioma para o povo dominado. Então, havia ali um conflito, né? Havia uma troca. O idioma falado pelos romanos, que se situavam no estado da Península Itálica, o Lácio, era o latim. Então, eles iam conquistando territórios e também levando o latim com eles, ok? Aí é que eu trouxe uma imagem para poder ilustrar. Aqui, ó, os romanos aí. Naquela época existia uma separação do latim. Esse latim que eu falei que os romanos falavam, ele era separado. Era chamado de latim literário, que era praticado por um pequeno grupo, né, elite, e o latim vulgar, que era a língua corrente usada pelos grupos sociais da Itália e das províncias. Eu trouxe aqui para vocês uma imagem que mostra aqui sobre as duas modalidades do latim. Quem que falava o latim vulgar? Os soldados, os marinheiros, os agricultores, barbeiros, escravos, etc. Os pobres, né? O latim clássico, os poetas, filósofos, a elite da sociedade, ok? Foi esse latim vulgar, né, falado pelos soldados romanos, que se expandiu pelas regiões conquistadas. Então, ó, foi o latim vulgar, falado pelos soldados, que se expandiu pelas regiões conquistadas e, com o tempo, sofreu inúmeras modificações nas chamadas línguas românicas, com certeza. Eu lembro que uma vez eu fui passar as férias na casa dos meus parentes lá no Carmo, que fica aqui no interior do Rio, e eu voltei cheia de sotaque. Olha, que era só sotaque, é o mesmo idioma, mas quando eu voltei eu trouxe um pouco do modo deles falarem. Então, isso que acontecia com o povo que era dominado. Conforme os romanos dominavam os territórios, as pessoas que faziam parte daquele território, que conviviam com eles, aprendiam a falar o latim vulgar. E, com certeza, nessa aprendizagem aí, aconteciam muitas modificações. Aqueles povos que foram vencidos pelos romanos, além de aprender de sua cultura e costumes, aprenderam o seu idioma, né, o processo conhecido como romanização. O latim vulgar passou a ser falado por povos de raças distintas, consequentemente obteve inúmeras variações. Nos centros das cidades ainda havia um certo cuidado, né, por causa do latim literário, como eu falei. No entanto, nas vilas, no campo e nas aldeias, onde estavam lá os agricultores, os escravos, etc., não havia nenhum controle. Então, aquela misturada. Do latim originou-se o francês, o espanhol, o italiano, o catalão, sardo, o provençal, o português, o franco, provençal, dálmata e o romeno. Aí, antes, né, gente, de estar tudo assim bonitinho, arrumadinho, tiveram fases do português, tá? Teve o português arcaico, que foi. Nesse período está incluída a realidade galego-portuguesa. Aí teve o português arcaico médio, da primeira metade do século XV, tá?
Teve o português moderno e o português contemporâneo, que é do início do século XVIII aos dias atuais, né? Então, foi todo um processo, não foi assim, de repente, pá, português, não, tá? Língua portuguesa. Foi um processo que foi ali ocorrendo com o tempo, porque a língua é viva, né? Ela sofre modificações a todo momento, ok? Aí aqui nós temos os países que falam português, vamos conhecer, você sabia disso? Não é só aqui no Brasil não, tá? Temos o Brasil, Guiné-Bissau, Moçambique, Macau, Angola, Cabo Verde, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e Guiné Equatorial. Então, se você quiser viajar, não sabe falar muito bem inglês, francês, outro idioma, filha, escolhe um desses países e vai, porque lá você vai sair bem. Mas, lembrando que vai ter uma variação. Vocês já ouviram alguém de Portugal falar? Você consegue entender que é português, mas tem uma variação, né? Uma variação linguística. E também, né, eles têm ali traços, né, da língua dele, né? Cada local, ele vai ter traços. Até no nosso país, a gente vê que, dependendo de região para região, a gente vê uma variação. Vamos ver aqui, ó. O que eu já falei, o português é uma língua viva. Sendo assim, haverá inúmeras modificações de uma região para outra, como a pronúncia, a gramática e o vocabulário. O vocabulário daqui do Brasil para Portugal é muito diferente, né? Tem palavras aí que o nosso significado é totalmente diferente do deles. O português é uma língua viva e olha só que interessante, o pão de sal. Aqui no Rio de Janeiro nós falamos pão de sal. Lá em Portugal é carcaça ou cacete, não é um palavrão, tá? É como é chamado pão. Aí as pessoas acabaram utilizando essa palavra como se fosse algo pejorativo, né? Um palavrão, uma palavra de baixo calão, na verdade. Não pejorativo, de baixo calão. Na França, pistola, ou pistola, né? Região Norte, eles chamam de carequinha. No Rio Grande do Sul, chamam de cacetinho. No Ceará, carioquinha. E no interior do Nordeste, pão aguado. Olha que interessante. Olha essa variação, que bacana. E olha que a diferença do português do Brasil e do português de Portugal. Aqui nós chamamos celular, lá eles chamam de telemóvel. Aqui ônibus, lá eles falam de autocarro. Aqui trem, eles chamam de comboio. Olha que bacana. Então aqui nós temos, eu trouxe uma outra imagem com a variação linguística regional. Olha só, guri, mano, oxente, uai, abestalhado, né? Aqui no Brasil também existem várias variações. Se você for para outro estado, se você for para o Nordeste, para o Norte, para o Sul, você vai ver aí, peraí, o que eles estão falando? O que significa isso? Eu lembro que eu tinha uma tia que infelizmente faleceu, que ela falava guri, piá, sacolé, eu acho que ela falava chup-chup, alguma coisa assim desse tipo. Era muito engraçado. Ela morava em Curitiba, né, no Paraná. Então, sempre que ela vinha aqui nas férias, eu aprendia coisas novas. Essas variações. Mimosa, tangerina, pocã, mexerica, bergamota. Olha só quantos nomes para tangerina, né? O pocã. A gente fala pocã, tangerina, né? Mexerica aqui no Rio de Janeiro. É uma mistura boa. Então, é isso, tá? Só fiz aí um resumão para você entender que não veio assim do nada, tá bom? E aí, gente, quando os portugueses vieram aqui, né, para o nosso país, né, descobrir algo que já estava descoberto, né, os índios acabaram aí aprendendo também o português lá de Portugal, que se misturou com também com falar indígena, ok? E para a gente ver que a gente tem várias palavras de origem tupi, guarani, entre outras. A gente tem uma mistura, né? Então, misturou aí. Também os italianos vieram para cá, os franceses. Vários povos fizeram parte da colonização do nosso país. Então, são várias contribuições ligadas à cultura, ao idioma, a alimentação também. Tem muita comida que a gente come aqui que veio lá de fora, de outros povos. Então, há essa troca, né? A língua é viva, nós seres humanos, a gente aprende muito com a troca com o outro, né? A gente aprende, ensina. E é isso. Gostaram da aula de hoje? Espero que sim. Curtam esse vídeo, compartilhem com um colega aí que você sabe, poxa, acho que ele vai gostar de saber sobre a origem da língua portuguesa.
Vou passar para ele. Show, passa, compartilha. Se tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, coloca no comentário, escreve no grupo, porque a gente está aprendendo juntos. Eu estou ensinando e aprendendo, porque a gente precisa praticar, tá? E obrigada aí, beijos e estuda, que a vida muda.